E aí, amores, como é que vocês estão? Bora fazer a função aqui para poder saber qual que é o menor intervalo entre os valores, né? Não vai ser exatamente uma função, vamos dizer assim, das mais efetivas, né? Mais eficientes, vamos dizer assim, mas vai fazer o trabalho dela, né? Que é o quê? Eu simplesmente vou colocar um intervalo, coloco entre uma hora e outra, né? Porque vai ser entre uma hora só, pelo menos por enquanto. Né? Deixa eu só colocar o livro aqui em cima. Para quem não sabe, é esse livro aqui tá, ó. Pré-cálculo do Sheldon Axler. Muito bom, podem pegar. Então, vamos lá. Não vai ser o jeito mais eficiente, mas vai ser um jeito que funciona. Então é o seguinte, né? Partindo disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber o menor intervalo, né, entre os dois ponteiros e saber qual hora isso ocorre. Tá? Então, por exemplo, eu preciso saber, no fim das contas, qual é a hora. Beleza? Eu preciso saber qual é o minuto. Eu preciso saber qual é o segundo. Ok? Mas quais são os parâmetros que eu tenho? O parâmetro que eu tenho, os parâmetros, são quais? É a hora inicial e a hora final. O intervalo de horas eu posso até colocar, né? Então, hora inicial e hora final, por exemplo. Né? Em qual período que esses dois se cruzam, né? Então, eu preciso desses três. Eu preciso da hora, né? O minuto e o segundo. Eu já vou colocar aqui. Def, vamos ver aqui. Retornar, hora, ponteiros, mesma direção. Né? Então, vou colocar aqui hora inicial, hora final. É que hora final, né? Eu vou colocar aqui início intervalo hora. Aí fim intervalo hora. Eu acho que fica um pouco mais correto, vamos dizer assim, né? Então, pelo menos por enquanto, nós temos essas três variáveis que são as horas, é a hora, o minuto e o segundo final, né? Neste caso, a hora depende da hora do intervalo, né? Vai depender o início do intervalo e vai depender o fim do intervalo, né? Então, vai ser em cima desses valores. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um loop, né? E verificar qual que é o menor intervalo. Então, eu vou apagar aqui, pelo menos por enquanto, né? Intervalo final igual a zero, pelo menos por enquanto, né? Porque eu ainda não tenho. Hora final igual a, pelo menos por enquanto eu vou deixar desse jeito, né? Só para ver só se eu lembro, só para ver se eu não estou fazendo besteira. Print 1. Não, eu não lembro. Acho que é o mais. Tá, tem que dar um str aqui. Beleza, é um str, eu tenho que converter em string. Eu não estava lembrando como é que fazia a concatenação. Tá, e eu tenho aqui a hora final. Tá? A hora final vai ser o resultado final que eu vou voltar. Eu preciso saber qual que é o menor intervalo dentro desse... Qual que é o menor intervalo? Quando eu digo intervalo é entre setas, né? E preciso saber qual que é a hora final. Então é o seguinte, partindo disso, eu preciso fazer o laço. Preciso fazer o laço das horas. Preciso fazer o laço dos minutos e preciso fazer o laço dos segundos. Então veja que são três laços que eu tenho que fazer aqui, né? Então, eu posso usar, por exemplo, um for, não tem problema nenhum, né? Ou um while, eu acho que até mesmo um while funciona. Acho que um while funciona até, né?
Mas aqui eu vou colocar a hora atual. Aí eu vou colocar aqui início, intervalo, hora. Ou melhor desse jeito porque eu vou ficar interagindo em cima dele, né? Aí eu vou colocar aqui minuto atual igual a 0, né? E segundo atual igual a 0. Beleza? Partindo disso, agora nós temos que fazer o laço das horas. Aí eu vou colocar aqui o while, né? Aí eu vou colocar aqui hora atual é menor que fim intervalo hora, né? Então, desse jeito, pelo menos por enquanto. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o laço das horas. Eu tenho que fazer o laço das... Eu tenho que fazer o laço das horas, na verdade. Né? Os laços dos minutos, para ser mais exato. Eu posso fazer um outro while, por exemplo. Eu posso fazer for, eu posso fazer while. Não tem problema nenhum, né? Aí eu vou colocar aqui for while, de novo, né? Minuto atual menor que 60. Menor que 61, na verdade, eu vou deixar. E um outro while, segundo atual, menor que 61. Eu posso até deixar menor ou igual a 60, por exemplo. Não tem problema nenhum. Menor ou igual a 60, por exemplo. São 3 laços que eu vou fazer, né? Não nos esqueçamos de colocar aqui, atualizar os segundos ao fim do laço, né? Segundo atual, mais igual a 1. Posso deixar desse jeito, né? Pelo menos por enquanto. Aqui, depois disso, eu vou colocar dentro desse while, né? Que é o while do minuto. Eu vou colocar aqui minuto atual mais igual a 1, né? Porque eu preciso atualizar os minutos. E aqui, hora atual mais igual a 1. Vou passando sempre de hora em hora. É desse jeito que eu tenho que fazer. Beleza? Então agora é o seguinte. A partir do momento que eu tenho aqui esses intervalos, eu tenho esses valores, né? Eu tenho que atualizar o meu intervalo final, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para não dar chabu nenhum, vou colocar 360 de intervalo final, porque tipo, é o máximo de espaço que você pode ter. Na verdade é de 359, mas vocês vão entender o porquê na minha lógica aqui, né? Então é aqui que a gente vai começar a fazer as comparações, beleza? Então aqui a gente vai rodar bastante vezes. Então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o... eu tenho que colocar aqui o... Eu vou colocar aqui uma variável chamada intervalo atual. E vou colocar 0. Tá? Vocês vão ver por quê. Então aqui, no intervalo atual, eu preciso pegar o quê? Eu preciso pegar qual que é a diferença entre esses dois ângulos, né? Entre o ângulo do ponteiro do minuto e do ponteiro do segundo, né? Que eu tenho ele aqui, né? Eu tenho esses dois menininhos aqui. E lembrando que conforme eu for locomovendo o tempo entre os dois, né? Vai aumentando a diferença da angulação. Né? Como vocês podem ver aqui, conforme vai aumentando o tempo, então, por exemplo, 28, aumenta a angulação, 29, aumenta o ângulo, 30, aumenta o ângulo, né? E assim por diante, né? Então, uma coisa que eu tenho que fazer aqui, quando zera, né? Ó, entrou aqui, rodou 60 vezes, né? Minuto atual e segundo atual igual a 1, né? Hora atual mais 1 e minuto atual igual a 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que zerar, né?
Putz, o while é o melhor? Vamos deixar com while pelo menos por enquanto. Depois a gente pode até fazer com for, que com for fica até mais organizadinho. Estou fazendo com while até mesmo para eu poder me relembrar, tá? Eu tenho aqui as benditas das minhas comparações. E aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que sair passando número a número disso daqui para eu poder ter meu valor atual. Então eu tenho aqui intervalo atual é igual ao quê? Igual a essa bendita dessa função, retornar diferença angulação ponteiros. Retornar diferença angulação ponteiros. E aí eu vou passar a hora atual, vou passar o minuto atual e vou passar o segundo atual. Então eu vou ter isso. Ó, intervalo atual, paranã, paranã, papã. Beleza? Então, ele vai passar. Aí a partir desse momento eu tenho um intervalo atual. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma verificação se esse é isso é menor que o intervalo final. Tem que fazer essa verificação se ele é menor que o intervalo final. Beleza? Então vou fazer aqui, ó. If intervalo atual for menor que o intervalo final, o que eu faço? Eu substituo os valores. Eu coloco aqui, ó, intervalo final é igual intervalo atual. E eu pego aqui hora final igual ao quê? Igual a str hora atual mais 2 pontos mais str minuto atual, 2 pontos. Somo, né? Concateno str, tem função de concatenação, mas por enquanto eu vou deixar assim. E aqui os segundo atual, tá? Então, fechou. Então vamos analisar aqui antes da gente rodar, tá? Então aqui, ó, entrou na hora, se a hora for menor que o intervalo hora. Então aqui tem que ser, esse valor tem que ser maior que esse, né? Esse valor tem que ser maior que esse, porque senão nem roda. Então, ó, já coloco aqui que meu segundo, enquanto o meu minuto atual for menor que 60, né? Eu já entrei na hora, meu minuto atual tem que ser menor que 60, né? Eu posso até, inclusive, zerar meu minuto atual aqui. Que eu acho que fica até melhor. E minuto atual não é 1, minuto atual é 0. Minuto atual é igual a 0. Acho melhor até zerar antes de entrar. Acho que fica até melhor, fica até mais fácil. Segundo atual não é 1, segundo atual é 0. Segundo atual é igual a 0. Aí sim, ó. Entrou no minuto atual, ele, quando entra aqui no loop, ele zera o minuto atual. Enquanto estiver rodando, ele vai aqui, ó. Enquanto o minuto for menor que 60. Segundo atual, igual a 0. Beleza? Enquanto estiver dentro do loop do segundo, aí ele vai verificar, ó. Ele vai retornar o bendito do valor, hora atual, minuto atual e segundo atual. Ele vai verificar. Se for menor que o intervalo atual, que neste caso aqui retornou, for menor que o intervalo final, que é este que eu coloquei, que eu já logo coloquei 360, né? Então eu tenho aqui o intervalo final é igual ao atual, vai substituir. Hora final é igual à concatenação da hora, do minuto e do segundo. Logo depois disso, dentro do próprio while, ele atualiza mais um segundo. Dentro do while do minuto, ele atualiza mais um minuto. E dentro da hora, ele atualiza mais uma hora, né? E aí, no fim das contas, eu tenho que... Aí, no fim, eu tenho que dar um print da hora final, né? Que neste caso, eu vou colocar aqui, ó. Hora final. Aí eu concateno com o hora final. E eu vou colocar aqui print, que é o qual diferença angular. Aí eu vou colocar aqui, vou colocar 2 pontos, que eu acho que fica mais bonitinho. Aí eu somo com o str,
Neste caso, eu vou colocar com str, vou colocar aqui o intervalo final. Pum. Se deu tudo certo, vou rodar aqui e vamos ver um valor que a gente já sabe, que neste caso é o... foi quanto mesmo? Deixa eu só ver aqui. Foi o 1 hora, 5 minutos, 27 segundos. 1 hora, 5 minutos, 27 segundos. Se a gente voltar aqui, ó, 1 hora, 5 minutos, 27. Tem que voltar mais ou menos isso. 2,029, assim por diante, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, retornar, hora, ou posso até colocar exibir, né? Acho que é até mais bonito. Porque eu não estou retornando um valor. Eu estou exibindo só. Então, vamos ver se eu programei tudo certinho. Se foi, foi. Então, eu vou colocar aqui entre 1 e 2. Ó, 1, 5, 27 e o intervalo. Exatamente isso. Hora final, 1, 5, 27. E o intervalo deu 2, 4, 9, 9, 9, assim por diante. Mas assim, isso daqui não é exatamente muito eficiente, né? Mas funcionou. É esse que é o ponto. E esse é o resultado final que nós temos aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Putz, e se fosse um valor maior, sei lá, 2 horas e 3, né? O primeiro, ele vai voltar sempre o primeiro, né? Que é a hora que os dois vão passar. Não vai ser o segundo, vai ser sempre o primeiro. Vai voltar sempre um. Né? Ah, se fosse, por exemplo, 4 e 5, por exemplo. Seria as 4, 21 e 49. Né? Aí, ó, veja que o ângulo é bem pequeno entre um e outro. Né? Ah, se fosse entre as 5 e 6. Ó, seria às 5 horas, 27 minutos e 16 segundos. Né? E a diferença é bem pequena, a diferença é de 0,333. Né? E assim por diante. E ele sempre vai voltar o primeiro, tá? Ele não vai voltar mais que um. Ele sempre volta o primeiro. Então, ó, tá? Se for 7, 8, ó, vai ser sempre, vai ser a 7 e 38 e 11 segundos. Veja aqui ó, a diferença é de 0,008. Ah, se for das 11 às 12, por exemplo. Vai cruzar. Aqui está falando que ele vai cruzar exatamente às 12 horas. Né? Mas ele cruza antes, né? Um pouquinho. Não, ele vai cruzar nessa hora mesmo. Não, ele cruza essa hora. Eu acho que ele cruza essa hora mesmo, que o intervalo inclusive é 0. Né? Ele cruza essa hora. Eu acho que ele cruza simplesmente só essa hora mesmo. Então, se for colocar aqui, por exemplo, das 10 às 9, das 10 às 11, vai cruzar às 10h54. Né? Então, veja que quanto mais próximo, então vou colocar aqui, por exemplo, das 9 às 10, veja que ó, ele vai se aproximando, né, da hora mesmo, né, para poder cruzar. Porque é sempre o mesmo intervalo, né? Sempre vai ser esse intervalo de 30 graus entre um e outro, né, para poder retornar esse bendito desse valor. Tá? Como é uma coisa pequena, fizemos aqui dentro do while mesmo. Daria para, por exemplo, ir por aproximação, daria para fazer desse jeito, mas como é algo pequeno, dá para fazer assim, beleza? Então dá para você responder o 1, dá para você responder o 22 nesse caso, né? 21, que era entre 1, que é entre 1 hora e 2 horas, que neste caso dá exatamente isso, 1 hora, 5 minutos e 27 segundos. Se eu for para pegar a segunda parte, né, que neste caso é o 22, né, entre as 4 e 5 horas, né, entre 4 e 5 horas, entre 4 e 5 horas seria 4, 5, seria as 4h21, né, que só tem como fazer em cada um desses intervalos. Né, e a diferença angular é 0,008. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Né? Espero que tenham entendido principalmente o código que eu fiz aqui. E é isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.